Duas balizas importantes no caminho de Jesus: a confissão de Pedro e a transfiguração. A confissão de Pedro. Nos três sinóticos aparece como importante baliza no caminho de Jesus a sua pergunta aos discípulos sobre o que as pessoas diziam e pensavam acerca dele. Nos três evangelhos, Pedro responde em nome dos 12 apóstolos, com uma confissão que se distingue claramente da opinião das pessoas. Nos três evangelhos, Jesus anuncia logo a seguir sua paixão e sua ressurreição, e continua o anúncio do seu próprio destino com um ensinamento sobre o caminho do discipulado, do seguimento dos seus passos, que é o crucificado. Nos três evangelhos ele explica, porém, este seguimento da cruz de um modo radicalmente antropológico, como o necessário caminho da renúncia, sem o qual não é possível ao homem encontrar-se. E, finalmente, segue-se nos três evangelhos o relato da transfiguração de Jesus, o qual explica e aprofunda a confissão de Pedro, e ao mesmo tempo faz sua ligação com a morte e a ressurreição de Jesus. Somente em São Mateus é que se encontra, ligada à confissão de Pedro, a transmissão que lhe é feita do poder das chaves, o poder de ligar e de desligar, a promessa de que sobre ele, Pedro, como sobre uma pedra, o próprio Jesus havia de edificar a sua igreja. Do ponto de vista do conteúdo, encontram-se paralelos dessa missão e desta promessa em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, no contexto da última ceia, e em João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, depois da ressurreição de Jesus. Aliás, encontra-se também em São João uma confissão de Pedro, que aqui aparece igualmente como uma baliza decisiva do caminho de Jesus e que confere ao círculo dos 12 todo o seu peso e o seu rosto. Na contemplação da confissão de Pedro nos sinóticos, havemos de incluir também este texto, o qual, apesar das diferenças, mostra elementos comuns fundamentais com a tradição sinótica. A partir desta exposição um tanto esquemática, deveria tornar-se claro que a confissão de Pedro só pode ser corretamente entendida no contexto em que se encontra com o anúncio do sofrimento e com as palavras acerca do seguimento. Estes três elementos, a palavra de Pedro e a dupla resposta de Jesus, estão inseparavelmente ligados, e assim como a ratificação pelo Pai, pela lei e pelos profetas na cena da transfiguração, são indispensáveis para a compreensão da confissão. Em São Marcos, a história da transfiguração é precedida por uma aparente promessa da parousia, a qual, por um lado, se prende com as palavras a respeito do seguimento, mas ao mesmo tempo introduz na transfiguração de Jesus e assim, a seu modo, explica quer o seguimento, quer a promessa da parousia. As palavras sobre o seguimento que segundo São Marcos e São Lucas, são dirigidas a todos, em contraste com a profecia da paixão, que é comunicada apenas às testemunhas, registram um momento eclesiástico em todo o conjunto, abrem o horizonte para o caminho iniciado por Jesus em direção a Jerusalém, como também a sua explicação do seguimento do crucificado tem radicalmente como objetivo a existência humana enquanto tal. São João colocou estas palavras no contexto do Domingo de Ramos e em ligação com a pergunta dos gregos a Jesus. Deste modo, ele evidenciou muito claramente o caráter universal dessas afirmações. Elas estão ligadas também aqui ao destino da cruz de Jesus, que é assim retirado de qualquer casualidade e aparece na sua interior necessidade.
Por meio da palavra do grão de trigo que morre, ligou, além disso, a afirmação do perder-se e do encontrar-se ao mistério eucarístico, que no fim da história da multiplicação dos pães e da sua explicação, o discurso eucarístico de Jesus determina também o contexto da confissão de Pedro. Voltemo-nos agora para cada um dos elementos individuais deste grande tecido de acontecimento e de palavra. São Mateus e São Marcos designam como lugar do ocorrido a região de Cesareia de Filipe, um santuário a Pan, hoje Banjas, construído por Herodes o Grande, que ficava na nascente do rio Jordão. Herodes tinha então feito deste lugar a capital da sua região e o designado com o nome de César Augusto e com o seu. A tradição fixou essa cena no lugar em que uma parede de pedra, suspensa sobre as águas do Jordão, oferece às palavras sobre a pedra uma impressionante visibilidade. São Marcos e São Lucas introduzem-nos, cada um a seu modo, no lugar interior do acontecimento. São Marcos diz que Jesus fez essa pergunta a caminho. É claro que o caminho do qual ele fala conduz a Jerusalém. O estar a caminho nas povoações em Cesareia de Filipe significa o começo da subida para Jerusalém, para o centro da história da salvação, para o lugar no qual devia consumar-se o destino de Jesus na cruz e na ressurreição. Mas também onde, depois desses acontecimentos, a Igreja teve o seu início. A confissão de Pedro e as palavras de Jesus que se seguiram estão no início deste caminho. Depois do grande tempo da pregação na Galileia, esta é uma baliza fundamental, a partida para a cruz e o convite à decisão, que agora distingue claramente o discipulado daqueles que simplesmente ouvem, mas não caminham, marcam especificamente o início da nova família de Jesus, a futura Igreja. Para esta comunidade é característico que está a caminho com Jesus. Em que caminho ficará claro precisamente nesse contexto. É, além disso, característico para ela que a sua decisão para caminhar se apoia num conhecimento, num conhecer Jesus, que ao mesmo tempo oferece um novo conhecimento de Deus, do único Deus, no qual acreditam como israelitas. Em São Lucas, mais especificamente no sentido da sua representação da figura de Jesus, a confissão de Pedro está ligada a um acontecimento de oração. São Lucas começa a sua apresentação da história com um propositado paradoxo. Enquanto Jesus se encontrava sozinho em oração, estavam seus discípulos com ele. Os discípulos são introduzidos na sua solidão, na sua total e reservada intimidade com o Pai. Eles podem vê-lo, como refletimos no início desse livro, como aquele que fala com o Pai face a face. Eles podem vê-lo na sua própria e autêntica filiação, naquele ponto a partir do qual surgem as suas palavras, os seus atos, o seu pleno poder. Eles podem ver o que os outros não veem, e deste ver surge um acontecimento que vai além da opinião dos outros. É deste ver que vem a sua fé, a sua confissão. Sobre isto pode então surgir a Igreja. A dupla pergunta de Jesus tem aqui o seu lugar interior. A dupla pergunta sobre a opinião dos outros e sobre a convicção dos discípulos pressupõe, por um lado, que há um conhecimento exterior de Jesus, que não é simplesmente falso, mas que é, no entanto, insuficiente e que se contrapõe ao conhecimento profundo que está ligado ao discipulado e que só nele pode surgir. Os três sinóticos relatam unanimemente a opinião dos outros
para os quais Jesus é João Batista ou Elias, ou um dos outros profetas que ressuscitou. São Lucas havia anteriormente narrado que Herodes ouvira tais interpretações da pessoa, da ação de Jesus, e daí ter sentido o desejo de o ver. São Mateus acrescenta como variante a concepção de alguns, segundo os quais Jesus é Jeremias. O comum a estas representações é que elas classificam Jesus na categoria de profeta, que à luz da tradição de Israel estava à disposição como chave da leitura. Em todos os nomes que foram referidos para a interpretação da figura de Jesus, oscila, de certo modo, o momento escatológico, a expectativa de uma virada que no mesmo tempo pode estar ligada com a esperança, mas também com a angústia. Enquanto Elias corporiza mais a esperança de uma reconstituição de Israel, Jeremias é uma figura da paixão, anunciador do fracasso da forma atual da aliança e do santuário, que representa, por assim dizer, a garantia da aliança. Ele é, todavia, portador também da promessa de uma nova aliança, que deve surgir da decadência. No seu sofrimento, Jeremias é o portador vivo deste duplo destino de decadência e de renovação. Todas estas opiniões não são simplesmente erradas, elas significam a aproximação menores ou maiores ao mistério de Jesus, a partir das quais é inteiramente possível encontrar o caminho para o autêntico mistério. Mas elas não alcançam o autêntico Jesus na sua novidade. Elas o explicam a partir do passado, a partir de todo o ocorrido e do possível, não a partir de si mesmo, não na sua unicidade, que em nenhuma outra categoria se pode insistir. Neste sentido, há também hoje muito claramente a opinião dos outros, que de algum modo conheceram Jesus, talvez até o tenham estudado cientificamente, mas que não o encontraram na sua autêntica alteridade. Karl Jasper apresentou Jesus ao lado de Sócrates, Buda e Confúcio, como um dos 4 homens de referência, e assim lhe reconheceu um significado fundamental para a procura da autêntica humanidade. Mas Jesus não passa de uma entre outras categorias comuns, a partir das quais se esclarece e pode também ser delimitado. É hoje comum ver-se Jesus como uma das grandes figuras religiosas fundamentais do mundo, às quais foi dada uma profunda experiência de Deus. É por isso que elas podem explicar Deus a outros homens aos quais foi, por assim dizer, recusada essa religiosa aptidão, levá-los consigo nessa experiência de Deus. No entanto, é certo que se trata aqui de uma experiência humana de Deus, que reflete a realidade infinita no finito e limitado do espírito humano, e por isso significa sempre uma tradução parcial do divino determinada pelo contexto de tempo e de espaço. A palavra experiência alude assim, por um lado, a um real contato com o divino, mas fala também dos limites do sujeito que recebe. Cada sujeito humano pode captar apenas uma determinada parte da realidade perceptível, que além disso precisa de explicação. Assim, cada qual pode, com esta opinião, amar inteiramente Jesus, tomá-lo como guia da própria vida, mas a experiência de Deus que Jesus realiza e a qual alguém se liga permanece em última instância algo de relativo e que deve ser completado com as partes que foram percebidas pelos outros grandes nomes representativos da religiosidade. Deste modo, em última instância, resta ao homem, o sujeito individual como medida,
O indivíduo decide o que aceita das diversas experiências, o que o ajuda ou o que lhe é estranho. Não existe uma obrigatoriedade última. O conhecimento dos discípulos que se exprime como confissão situa-se no lado oposto à opinião das pessoas. Como é que ela se diz? Nos três sinóticos é formulada de um modo diferente por cada um, e São João ainda de outro modo. Segundo São Marcos, Pedro diz a Jesus: Tu és o Messias. Segundo São Lucas, Pedro designa o Cristo, o ungido de Deus. E de acordo com São Mateus, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Em São João, por sua vez, a confissão de Pedro é: Tu és o Santo de Deus. Podemos ser tentados, a partir dessas diferentes versões, a reconstruir uma história do desenvolvimento da confissão cristã. Sem dúvida que se reflete na diversidade dos textos também um caminho de desenvolvimento, no qual lentamente vai aparecendo o que nas primeiras tentativas estava presente de modo impreciso. Do lado católico, Frei Glelotti, quem recentemente interpretou de modo mais radical o contraste dos textos, ele vê ali não um desenvolvimento, mas uma contradição. A confissão messiânica de Pedro, que São Marcos transmite, reproduziria sem dúvida corretamente o momento histórico. Tratar-se-ia ali ainda de uma confissão simplesmente judaica, que teria explicado Jesus como Messias político, no sentido das representações contemporâneas. A representação de São Marcos é que seria claramente lógica, porque só no quadro de um messianismo político é que se explicaria o protesto de Pedro contra o anúncio do sofrimento ao qual Jesus, como antes em relação à oferta do poder feita por Satanás, respondeu como uma enérgica renúncia. Para trás, Satanás, tu não tens o pensamento de Deus, mas o dos homens. Esta áspera rejeição só seria consequente se assim fosse proferida a anterior confissão e rejeitada como falsa. Ela não teria nenhuma lógica segundo a confissão teologicamente amadurecida da versão de São Mateus. Na conclusão de Glelotti retira tudo isso, ele concorda também com aqueles exegetas que não partilham da sua interpretação totalmente negativa do texto de São Marcos. Na confissão de São Mateus, trata-se de uma palavra pós-pascal. Somente depois da ressurreição é que podia ser formulada tal confissão. Assim pensa a grande maioria dos intérpretes. Grilot liga isso ainda a uma especial teoria a respeito de uma aparição pascal do ressuscitado a Pedro, que ele coloca em paralelo com o encontro com o ressuscitado, no qual Paulo viu o fundamento do seu apostolado. Para a palavra de Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Haveria um surpreendente paralelo na carta aos Gálatas. Mas quando Deus, que me escolheu ainda no seio materno e me chamou pela sua graça, na sua bondade, me revelou seu Filho, de modo que o anunciasse entre os pagãos. Então não tomei imediatamente nem a carne nem o sangue como conselheiros. O evangelho que anunciei não tem origem nos homens, e não o recebi, nem aprendi de nenhum homem, mas recebi-o pela revelação de Jesus Cristo. Comum o texto de São Paulo é a proclamação que Jesus faz da bem-aventurança de São Pedro, é a indicação da revelação e também a afirmação de que este conhecimento não teria origem nem na carne nem no sangue. Daqui conclui Glelotti que tanto São Pedro como São Paulo foram agraciados com uma especial aparição do ressuscitado,
de que na realidade vários textos do Novo Testamento falam, e que, tal como São Paulo, ao que foi oferecida uma tal aparição, também ele teria em situação semelhante recebido a sua missão específica. A missão de São Pedro seria então para a igreja vinda dos judeus, a de São Paulo para a igreja vinda dos pagãos. A palavra da promessa dirigida a São Pedro pertenceria à aparição do ressuscitado a ele e deveria ser vista em estreito paralelo com a missão que São Paulo recebeu do Senhor glorificado. Não precisamos entrar aqui numa discussão pormenorizada com essa teoria, tanto mais que este livro, como um livro sobre Jesus, formula pergunta a respeito do Senhor, sendo o tema eclesiástico tratado só na medida do necessário para a correta compreensão da figura de Jesus. Quem lê atentamente a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 17, pode facilmente reconhecer não só os paralelos, mas também as diferenças entre os dois textos. É claro que aqui São Paulo quer evidenciar a particularidade da sua missão apostólica, que não se deduz do poder de outro, mas que foi concedida pelo Senhor. Aqui se trata também da universalidade da sua missão e da especificidade do seu caminho na construção de uma igreja a partir dos gentios. Mas São Paulo também sabe que, para a validade do seu serviço, precisa da comunhão, koinonia, como os antigos apóstolos, que sem esta comunhão cairia no vazio. Por isso é que 3 anos depois da sua conversão, durante os quais esteve na Arábia e em Damasco, foi a Jerusalém para ver Pedro, Cefas. Nessa altura encontrou também Tiago, o irmão do Senhor. Por isso viajou 14 anos mais tarde, desta vez com Barnabé e Tito, para Jerusalém, e recebeu pelo aperto de mão das colunas Tiago, Cefas e João o sinal da comunhão. São Pedro aparece então em primeiro lugar, e mais tarde as 3 colunas, como responsável pela comunhão, como seu indispensável ponto de relação, responsável pela retidão e pela unidade do Evangelho, e assim pela Igreja em construção. Mas aqui se torna evidente o significado irrecusável do Jesus histórico, da sua pregação e das suas decisões. O ressuscitado chamou Paulo, e assim lhe deu a sua própria autoridade, a sua própria missão. Mas o ressuscitado é aquele que antes tinha escolhido os 12, que tinha confiado a Pedro uma missão especial, que com ele tinha ido para Jerusalém, aí sofrido a morte na cruz e ressuscitado ao 3º dia. Os primeiros apóstolos são os que se responsabilizam por este contexto, e é a partir desse contexto que a missão confiada a Pedro se distingue fundamentalmente da missão confiada a Paulo. Essa missão especial de Pedro aparece não só em São Mateus, mas também em São Lucas, em São João e até mesmo em São Paulo, de diferentes modos, mas substancialmente análogos. Inclusive na apaixonada apologia da carta aos Gálatas, ele pressupõe claramente a missão especial de Pedro. Este primado está realmente documentado em toda a tradição, em todas as suas diferentes camadas. Reconduzi-lo simplesmente a uma pessoal aparição pascal e assim colocá-lo num perfeito paralelo com a missão de Paulo não corresponde de modo nenhum aos resultados da pesquisa sobre o Novo Testamento. Mas agora é tempo de voltarmos para a confissão messiânica de Pedro, e assim propriamente para o nosso tema. Vimos que Grelot interpreta a confissão de Pedro, transmitida por São Marcos, como totalmente judaica, e devendo por isso ser rejeitada por Jesus.
Porém, tal rejeição não se encontra no texto, no qual Jesus apenas proíbe uma pública divulgação desta confissão, que seria mal entendida na realidade pela opinião pública de Israel e poderia conduzir, por um lado, a falsas esperanças a seu respeito e, por outro, a um processo político contra ele. É somente a essa proibição que se segue a explicação do que Messias realmente significa. O verdadeiro Messias é o Filho do Homem, que será condenado à morte, e que somente assim entrará na sua glória, como ressuscitado depois de 3 dias. A investigação fala a respeito do cristianismo primitivo de 2 tipos de fórmulas de confissão, a substantiva e a verbal. Poderíamos talvez falar de modo mais compreensível de tipos de confissão orientados ontologicamente e de tipos de confissão determinados histórico-salvificamente. As 3 formas de confissão de Pedro que os sinóticos nos transmitem são substantivas. Tu és Cristo, o Cristo de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor coloca sempre ao lado dessas afirmações substantivas a confissão verbal, o anúncio do mistério pascal da cruz e da ressurreição. Ambos os tipos de confissão estão intimamente ligados e cada um sem o outro fica incompleto e, em última instância, incompreensível. Sem a concreta história da salvação, os títulos são ambíguos, não só a palavra Messias, mas também a expressão Filho do Deus vivo, pois também este título pode ser concebido inteiramente em contraposição ao mistério da cruz. Inversamente, a simples afirmação histórico-salvífica permanece sem a sua profundidade essencial, se não for claro que quem sofreu, o Filho do Deus vivo, é igual a Deus, que a si mesmo se despojou e se tornou escravo, se abaixou até a morte na cruz. Neste sentido, somente o entrelaçamento entre a confissão de Pedro e o ensinamento de Jesus aos discípulos é que nos dá a totalidade e o essencial da fé cristã. Por isso também os grandes símbolos da fé da Igreja sempre ligaram os dois entre si. E nós sabemos como, ao longo dos séculos e também hoje, os cristãos, na plena posse da correta confissão da fé, precisam ser ensinados sempre pelo Senhor, que o seu caminho ao longo de todas as gerações não é o caminho do poder terreno nem da glória, mas o caminho da cruz. Sabemos e vemos nós mesmos também hoje como os antigos cristãos. Chamamos o Senhor à parte para lhe dizer: isso não pode Deus permiti-lo, Senhor, isso não pode acontecer. E porque duvidamos, se Deus o impede, tentamos nós mesmos fazê-lo com as nossas artimanhas. E por isso deve também o Senhor sempre dizer-nos: para trás, Satanás. Toda a cena conserva assim uma terrível atualidade. De fato, ao fim e ao cabo, pensamos sempre a partir da carne e do sangue, e não a partir da revelação que devemos acolher na fé. Mas voltemos aos títulos cristológicos da confissão. É importante ver, em primeiro lugar, que a forma respectiva do título deve ser lida no conjunto de cada um dos evangelhos e da sua forma especial de transmissão. É sempre importante, por isso, a relação com o processo de Jesus, na qual a confissão dos discípulos se aparece como pergunta e como acusação. Em São Marcos, a questão do sumo sacerdote toma o título Cristo Messias e alarga-o: És tu, Messias, o Filho do Altíssimo? Essa pergunta pressupõe que, a partir dos círculos dos discípulos, tais interpretações da figura de Jesus eram publicamente conhecidas. A ligação dos títulos Cristo, Messias e Filho correspondia à tradição bíblica.
A partir daqui, parece relativizada a diferença da confissão de fé entre a concepção de São Marcos e a de São Mateus, e muito menos profunda do que na exegese de Glelot e de outros. Em São Lucas, Pedro confessa, como vimos, que Jesus é um ungido, Cristo, Messias de Deus. Aqui encontramos de novo o que o velho Simeão tinha dito acerca do menino Jesus, que ele anunciava como ungido, Cristo, do Senhor. Como réplica, os chefes do povo escarnecem Jesus quando dizem debaixo da cruz: ajudou os outros, agora que se ajude a si mesmo, se é o Cristo de Deus o eleito. Assim se estica o arco que vai da infância de Jesus, passando pela confissão em Cesareia de Filipe até a cruz. Os 3 textos confirmam todos que o ungido pertence a Deus. A partir do Evangelho de São Lucas, deve-se destacar outro acontecimento que é importante para a fé dos discípulos em Jesus: a história da pesca abundante, que termina com a vocação de Simão Pedro e dos seus companheiros ao discipulado. Os experimentados pescadores não tinham pescado nada durante toda a noite e agora recebem a ordem de Jesus para partir de novo em pleno dia e lançar as redes. Isto parece ter pouco sentido, tendo em conta o saber prático destes homens. Mas Simão responde: Mestre, a tua palavra lançarei as redes. Então acontece o surpreendente pesca que deixa Pedro profundamente assustado. Ele cai na atitude de adoração aos pés de Jesus e diz: Afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Diante do ocorrido, ele reconheceu o poder de Deus, que atua por meio da palavra de Jesus. E este encontro direto com o Deus vivo em Jesus abala-o profundamente. À luz e sob o poder desta presença, o homem conhece a sua miséria. Ele não pode suportar o tremendum de Deus. É demasiado intenso para ele. Mesmo do ponto de vista da história das religiões, este é um dos textos mais impressionantes para aquilo que acontece quando o homem se sente de repente imediatamente exposto à proximidade de Deus. Então ele pode apenas assustar-se a respeito de si mesmo e pedir para ser libertado da violência desta presença. Esta imediata interiorização da proximidade de Deus que invade Jesus exprime-se no título que Pedro usa para Jesus: Kyrios, Senhor. É a designação divina que se encontra no Antigo Testamento, com a qual se substituía o inefável nome de Deus da sarça ardente. Enquanto antes da partida Jesus fora para Pedro um epístata, que significa mestre, instrutor, rabino, agora ele o reconhece como Kyrios. Situação semelhante encontramos na narração de quando Jesus se dirige para o barco dos discípulos sobre as águas do mar tempestuoso. Pedro pede para também ele poder ir ao encontro de Jesus movendo-se sobre as águas. Quando ele corre o perigo de se afundar, Jesus salva-o, estendendo-lhe a mão, e sobe com ele para o barco. Mas neste momento o vento acalma-se. Agora acontece o mesmo que vimos na história da pesca milagrosa. Os discípulos prostram-se diante de Jesus, isto é, ao mesmo tempo susto e adoração. E eles confessam: Tu és o Filho de Deus. É nestas e em experiências semelhantes que percorrem os evangelhos, que a confissão de fé de Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 16, encontra o seu fundamento. Em Jesus tinha se tornado sensível para os discípulos, de diferentes modos, a presença do próprio Deus vivo.
Antes de tentarmos compor um quadro a partir de todas essas pedrinhas do mosaico, devemos, por breves instantes, dar uma vista d'olhos na confissão de Pedro em São João. O discurso eucarístico de Jesus, que ali se segue à multiplicação dos pães, toma, por assim dizer, publicamente o não de Jesus ao tentador, que o tinha convidado a transformar as pedras em pão, isto é, a ver a sua missão na produção de bem-estar material. Em vez disso, chama Jesus a atenção para a relação com o Deus vivo e para o amor que nele tem a sua origem, o qual é o poder verdadeiramente criador, doador de sentido e que dá, portanto, também o pão. Assim ele explica o seu próprio mistério, a si mesmo na sua oblação com o pão vivo. Isso não agrada aos homens, muitos se afastam. Jesus pergunta então aos discípulos: também vós quereis abandonar-me? Pedro responde: Senhor, a quem havemos de ir? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos, tu és o Santo de Deus. Meditaremos com mais profundidade sobre esta versão da confissão de Pedro no contexto da última ceia. Nela aparece o mistério sacerdotal de Jesus. Arão é chamado no Salmo 106, versículo 16, de o Santo de Deus. O título é referido ao discurso eucarístico e com ele antecipadamente relacionado ao mistério da cruz de Jesus. Ele está assim ancorado no mistério pascal, no centro da missão de Jesus, e mostra como é radicalmente diferente a sua figura em relação às formas correntes da esperança messiânica. O Santo de Deus, isso nos recorda o susto de Pedro perante a proximidade do sagrado por ocasião da pesca milagrosa, que ele faz experimentar de modo dramático a pobreza da sua condição pecadora. Encontramo-nos assim no meio do contexto da experiência de Jesus, que tiveram os discípulos, que nós procuramos perceber a partir de alguns momentos destacados do seu caminho na comunhão com Jesus. O que é que agora podemos reter como resultado? Em primeiro lugar, deve-se dizer que a tentativa de reconstruir historicamente as palavras originais de Pedro e deixar todo o resto como desenvolvimentos tardios da fé pós-pascal leva a um beco sem saída. De onde viria de fato a fé pós-pascal se Jesus não lhe ofereceu nenhuma base? Com tais reconstruções, a ciência excede-se. O processo de Jesus diante do Sinédrio mostra precisamente em que consistia realmente o escândalo nele, não um messianismo político. Esse existia em Barrabás e mais tarde em Bar Kokhba. Ambos encontraram seus seguidores e ambos os movimentos foram reprimidos pelos romanos. O que em Jesus provocou escândalo foi o que já vimos no diálogo do Rabi Neusner com Jesus do Sermão da Montanha, que ele pareceu colocar-se no mesmo plano que o Deus vivo. Era isto que a fé rigorosamente monoteísta dos judeus não podia admitir. Era isso que Jesus só de um modo lento e progressivo podia conduzir. Era também isso que, mesmo em unidade nunca quebrada com a fé na unicidade de Deus, penetra toda a sua mensagem e que constituía a sua novidade, especialidade e unicidade. Que então se transformasse o processo diante dos romanos num processo contra o messianismo político. Isso correspondia à pragmática dos saduceus. Mas também Pilatos percebeu que, na verdade, se tratava de algo completamente diferente, que não lhe tinham empregado para ser julgado um rei cheio de promessas realmente políticas. Mas com isso já nos antecipamos.
voltemos às confissões de fé dos discípulos. O que é que vemos aí quando consideramos todo o mosaico dos textos? Os discípulos reconheceram que Jesus não se enquadrava em nenhuma das categorias correntes, que ele era mais e muito diferente do que um dos profetas. A partir do Sermão da Montanha, bem como ante os seus atos poderosos do seu poder de perdoar os pecados, da soberania da sua pregação, bem como da sua relação com as tradições da lei, a partir de tudo isto, eles reconheciam que ele era mais do que um dos profetas. Ele era aquele profeta, aquele que, tal como Moisés, falava com Deus face a face como um amigo. Ele era o Messias e o era de um modo diferente de alguém a quem Deus simplesmente tivesse dado uma missão. Nele se tornaram verdadeiras, de um modo assustador e inesperado, as grandes palavras messiânicas. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Nos grandes momentos sentiam-se os discípulos abalados. Isto é Deus mesmo. Eles não eram capazes de articular tudo isso numa resposta acabada. Eles serviam-se com razão das palavras da promessa do Antigo Testamento. Cristo, o ungido, Filho de Deus, Senhor. São palavras centrais, nas quais se concentrou a sua confissão, que no entanto permaneceu sempre como que a tatear um caminho. Só puderam encontrar a sua forma perfeita no momento em que Tomé, ao tocar nas chagas do ressuscitado, exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Mas ao final estamos sempre a caminho com esta palavra. Ela é tão grande que nunca a entendemos de um modo acabado. Ela nos precede sempre. Ao longo de toda a sua história, a Igreja está sempre em peregrinação com esta palavra, que só se torna para nós compreensível, bem como uma missão, ao toque das chagas de Jesus e no encontro com a sua ressurreição. A transfiguração. A confissão de Pedro e o relato da transfiguração de Jesus estão nos três sinóticos ligados um ao outro por meio de uma informação temporal. São Mateus e São Marcos dizem: 6 dias depois, Jesus tomou à parte Pedro, Tiago e João. São Lucas escreve: cerca de 8 dias depois desses discursos. Isso diz, antes de mais nada, que ambos os acontecimentos, nos quais Pedro desempenha sempre um papel relevante, têm algo a ver um com o outro. Uma primeira aproximação, poderíamos dizer, em ambas as vezes se trata da divindade de Jesus, do Filho, mas em ambas as vezes também a aparição da sua glória está ligada com a paixão. A divindade de Jesus está relacionada com a cruz. É somente nesta relação que conhecemos Jesus devidamente. São João traduz em palavras este íntimo entrelaçamento da cruz e da glória, ao dizer que a cruz é a elevação de Jesus e que a sua elevação não se realiza de outro modo senão na cruz. Mas devemos agora ir mais ao fundo desta notável datação. Há duas diferentes interpretações que não devem, todavia, excluir-se uma à outra. Foram precisamente J.M. Van Kang e M. Van Nistelrooy que acentuaram a relação com o calendário das festas judaicas. Chamam a atenção para o fato de que só há 2 grandes festas no outono que se separam entre si com um intervalo de 5 dias. Está em primeiro lugar o Yom Kippur, a grande festa da reconciliação. 6 dias depois é então celebrada durante uma semana a festa dos tabernáculos, Sukkot. Isso significaria que a confissão de Pedro se deu no grande dia do perdão, e portanto teologicamente devia ser compreendida tendo como pano de fundo esta festa,
na qual, uma vez por ano, o sumo sacerdote pronuncia solenemente o nome Yahvé no Santo dos Santos do templo. A confissão de Pedro sobre Jesus como Filho do Deus vivo receberia neste contexto uma dimensão ainda mais profunda. Contrariamente, J. Danielou relaciona essa informação de data dos evangelistas exclusivamente com a festa dos tabernáculos, que, como já foi dito, durava uma semana inteira. Assim, em última instância, as indicações de tempo de São Mateus e São Marcos e São Lucas concordariam entre si. Os 6, isto é, cerca de 8 dias em Lucas, designariam então a festa dos tabernáculos, que durava uma semana. A transfiguração de Jesus teria consequentemente tido lugar no último dia desta festa, que era ao mesmo tempo o seu ponto mais elevado e a sua síntese. Ambas as explicações têm em comum que a transfiguração de Jesus tem a ver com a festa dos tabernáculos. Observemos que a relação aparece no próprio texto e nos possibilita uma compreensão mais profunda de todo o acontecimento. Mas, para além do específico destes relatos, mostra-se uma característica da vida de Jesus que é especialmente acentuada por São João. Os grandes acontecimentos da vida de Jesus estão em íntima relação com o calendário das festas judaicas. São, por assim dizer, acontecimentos litúrgicos, nos quais a liturgia, com as suas recordações e esperanças, se torna realidade, se torna vida, a qual conduz de novo a liturgia e a partir daqui de novo se torna vida. Precisamente na análise das relações entre a história da transfiguração e da festa dos tabernáculos, se torna claro que todas as festas judaicas transportam em si 3 dimensões. Elas têm a sua origem em celebrações da religião natural. Falam, portanto, do Criador e da criatura. Tornam-se depois memoriais da ação histórica de Deus. E, finalmente, a partir daqui, são festas da esperança, que vão ao encontro do Senhor que há de vir, no qual termina a ação histórico-salvífica de Deus, e ao mesmo tempo se torna a reconciliação com toda a criação. Veremos como estas 3 dimensões da festa são mais profundas e recebem uma nova marca em virtude da sua realização na vida e no sofrimento de Jesus. A esta interpretação litúrgica da data contrapõe-se uma outra explicação, especialmente referida por H. Diese, que não considera suficientemente fundamentada a alusão à festa dos tabernáculos, e em vez disso, lê todo o texto sobre o pano de fundo do livro do Êxodo. Capítulo 24. A subida de Moisés ao Monte Sinai. Decididamente é este capítulo no qual é descrita a conclusão da aliança de Deus com Israel, uma chave de explicação essencial para a história da transfiguração. Nele se diz: a glória do Senhor desceu sobre o Sinai, e a nuvem cobriu o monte durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Que no Êxodo se fale do 7º dia de modo diferente daquele dos Evangelhos, não significa que não haja uma relação entre o capítulo 24 do Êxodo e a história da transfiguração. No entanto, parece-me ser mais convincente a datação a partir do calendário das festas judaicas. De resto, não é nada fora de comum que nos acontecimentos do caminho de Jesus confluam diversos contextos tipológicos, e assim torna-se claro o modo como tanto Moisés como os profetas falam de Jesus. Vamos agora para o próprio texto da história da transfiguração. Aí se diz que Jesus tomou à parte Pedro, Tiago e João
e conduziu-os a um alto monte, somente os três. Encontraremos de novo os três no Monte das Oliveiras, na derradeira agonia de Jesus, como a réplica da transfiguração, ambas, porém, inseparavelmente relacionadas. Não deve aqui passar despercebida a relação com o referido capítulo do Êxodo, em que Moisés toma consigo na subida a Arão, Nadab e Abiú, certamente também 70 dos anciãos de Israel. De novo encontramos, como já no Sermão da Montanha e nas noites de oração de Jesus, o monte como lugar da especial proximidade com Jesus. De novo devemos pensar em conjunto os diversos montes da vida de Jesus: o monte da tentação, o monte da sua grande pregação, o monte da oração, o monte da transfiguração, o monte da agonia, o monte da cruz e, finalmente, o monte do ressuscitado, no qual o Senhor, em oposição à oferta que lhe fizera a Satanás do domínio sobre o mundo, declara: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Por trás aparece também o Sinai, o Horebe, o Moriá, os montes da revelação do Antigo Testamento, que são todos ao mesmo tempo montes de paixão e montes de revelação, e por sua vez também chamam a atenção para um monte do templo, no qual a revelação se torna liturgia. Se agora nos interrogamos acerca da interpretação a dar, então imediatamente aparece o simbolismo geral do monte como pano de fundo, o monte como lugar da subida, não apenas da subida exterior, mas também da interior, o monte como libertação do peso de cada dia, como respiração do ar puro da criação, o monte que oferece o panorama para a vastidão e para a beleza da criação, o monte que me dá a elevação interior e me permite pressentir o Criador. A partir da história, conhecemos a história de Deus, que fala a experiência da paixão com o seu ponto mais elevado no sacrifício de Isaque, no sacrifício do Cordeiro, que chama antecipadamente a atenção para o Cordeiro oferecido sobre o Monte do Calvário. Moisés e Elias tiveram de receber a revelação no monte de Deus. Eles estão agora conversando com aquele que é em pessoa a revelação de Deus, e se transfigurou diante deles, de São Marcos, de modo muito simples, e acrescenta um pouco, desajeitadamente, quase a gaguejar diante do mistério. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que lavadeira alguma sobre a terra as poderia branquear assim. São Mateus tem à sua disposição mais palavras. O seu rosto resplandecia como o sol, e os seus vestidos tornaram-se brancos como a luz. São Lucas já tinha um pouco antes antecipado ao objetivo da subida. Ele subiu para rezar, e explica o acontecimento a partir daí, do qual os três serão testemunhas. Enquanto ele rezava, o aspecto do seu rosto alterou-se, e os seus vestidos tornaram-se de uma brancura fulgurante. A transfiguração é um acontecimento da oração. Torna-se claro o que acontece no diálogo de Jesus com o Pai. A mais íntima penetração do seu ser com Deus, que se torna pura luz. Na sua unidade de ser com o Pai, o próprio Jesus é luz de luz. O que ele é no seu mais íntimo e o que Pedro tentou dizer na sua confissão, torna-se sensivelmente perceptível neste momento. O ser de Jesus na luz de Deus, a luminosidade própria da sua condição de ser filho. Aqui se torna evidente a relação e a diferença a respeito da figura de Moisés. Enquanto Moisés descia do monte, ele não sabia que a pele do seu rosto irradiava luz, porque ele tinha falado com o Senhor. Por meio do diálogo com Deus,
a luz de Deus brilha sobre ele e o torna também brilhante. Mas é, por assim dizer, um brilho que vem de fora sobre Moisés, que faz que ele também brilhe. Porém, Jesus brilha a partir do interior. Ele não só recebe a luz, ele mesmo é luz da luz. Mas as vestes brancas de luz de Jesus falam também na transfiguração a respeito do seu futuro. No Apocalipse, as vestes brancas são expressão do ser celeste, as vestes dos anjos e dos eleitos. Assim, o Apocalipse de São João fala das vestes brancas que os que foram redimidos podem trazer. Porém, ele nos permite saber agora algo de novo. As vestes dos eleitos são brancas, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro, isto é, porque pelo batismo foram ligadas com a paixão de Jesus, e a sua paixão é a purificação que restitui a veste original, que perdemos pelo pecado. Por meio do batismo, somos revestidos com Jesus na luz e tornamo-nos nós mesmos luz. Então aparecem Moisés e Elias e falam com Jesus. O que o ressuscitado explicará aos discípulos no caminho para Emaús aparece aqui claramente. A lei e os profetas falam com Jesus, falam de Jesus. Somente São Lucas nos conta, pelo menos numa breve alusão, sobre que as duas grandes testemunhas de Jesus falavam com Jesus. Eles apareceram na glória e falavam sobre o seu êxodo, a sua saída, o que devia realizar-se em Jerusalém. O tema do seu diálogo é a cruz, mas entendida de um modo envolvente como o êxodo de Jesus, cujo lugar devia ser Jerusalém. A cruz de Jesus é o êxodo, partida desta vida, passagem através do mar vermelho da paixão e ida para a glória, na qual pertencem os sinais das chagas. Deste modo, mostra-se claramente que o tema fundamental da lei dos profetas é a esperança de Israel, o definitivo êxodo libertador, que o conteúdo desta esperança é o Filho do homem sofredor e servo de Deus, o qual, sofrendo sobre as portas para a liberdade e para a novidade. Moisés e Elias são eles mesmos figuras e testemunhas da paixão. Eles falam com o transfigurado sobre aquilo que eles disseram na terra sobre a paixão de Jesus. Mas à medida que falam com o transfigurado, torna-se claro que esta paixão traz redenção, que ele foi penetrado pela glória de Deus, que a paixão será mudada em luz, em liberdade e alegria. Neste momento devemos antecipar o diálogo que os 3 discípulos tiveram com Jesus ao descer do alto monte. Jesus fala com eles da sua futura ressurreição dos mortos, que inclui a precedência da cruz. Os discípulos, pelo contrário, perguntam sobre o regresso de Elias de que falavam os doutores da lei. Jesus diz-lhes a propósito: sim, Elias vem antes e restabelece de novo todas as coisas. Mas por que é que se diz na Escritura a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muito e ser desprezado? Eu vos digo, Elias já veio, mas eles fizeram com ele o que quiseram, como está na Escritura. Deste modo, Jesus confirma, por um lado, a expectativa do regresso de Elias, mas completa e corrige ao mesmo tempo a imagem que dele se fazia. Ele identifica em surdina Elias, que havia de voltar com João Batista. Na ação de João Batista acontece o regresso de Elias. João Batista viera para reunir de novo Israel, para o preparar para a vinda do Messias. Mas se o Messias é mesmo o Filho do homem sofredor, e se é só deste modo que abre o caminho para a salvação, então o trabalho de preparação de Elias deve, de algum modo, estar sob o signo da paixão.
e na realidade fizeram com ele o que quiseram, como está na Escritura. Jesus recorda-se aqui, por um lado, do verdadeiro destino de João Batista, mas ele alude certamente também, tendo como referência a Escritura, a tradições vigentes que previam o martírio de Elias. Elias será considerado o único na perseguição tinha escapado ao martírio, mas no seu regresso devia também sofrer a morte. Expectativa de salvação e paixão estão assim geralmente ligadas e desenvolvem uma imagem que está profundamente de acordo com a Escritura, mas que ao mesmo tempo subvertia profundamente as expectativas vigentes. A Escritura devia ser relida com o Cristo sofredor e deve sê-lo sempre. Devemos sempre nos deixar introduzir pelo Senhor no seu diálogo com Moisés e Elias, sempre por ele, o ressuscitado, aprender a compreender a Escritura. Mas voltemos à história da Transfiguração. Os 3 discípulos ficaram assustados por causa da grandeza da aparição. O susto perante Deus apodera-se deles, como já vimos em outros momentos, nos quais experimentaram a proximidade de Deus em Jesus. Sentiram a própria miséria e ficaram mesmos paralisados pelo medo. Ficaram cheios de medo, nos diz São Marcos. E então fala Pedro, mesmo ele, que no seu torpor não sabia o que queria dizer. Rabi, é bom estarmos aqui. Queremos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Muito tem sido discutido sobre estas palavras, por assim dizer, estáticas, pronunciadas no meio do medo e ao mesmo tempo na alegria, na proximidade de Deus. Tem elas a ver com a festa dos tabernáculos, em cujo último dia se deu a aparição? Gese contesta isso e pensa que o autêntico ponto de contato com o Antigo Testamento é o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 7 e seguintes, onde é descrito a ritual do acontecimento do Sinai. Segundo este texto, Moisés monta fora do acampamento a tenda da revelação, sobre a qual a coluna de nuvem desceu. Ali falavam o Senhor e Moisés, um com o outro, olhos nos olhos, como os homens falam entre si. Assim Pedro queria dar aqui estabilidade ao processo da revelação e armar tendas de revelação. O relato da nuvem, que então envolveu os discípulos, poderia confirmar isto. Uma leve semelhança a este texto da Escritura poderia estar inteiramente disponível. Tanto a exegese judaica como a cristã primitiva conhecem um entrelaçar de relações de revelação em que relações diferentes confluem e se completam, mas que devam ser construídas 3 tendas de revelação, contrapõe-se uma tal relação ou deixa pelo menos aparecer como secundária. A relação com a festa dos tabernáculos torna-se convincente se pensarmos no sentido messiânico desta festa no judaísmo do tempo de Jesus. Jean Denielou continuou de modo concludente este aspecto e ligou com o testemunho dos padres da Igreja, para os quais eram ainda inteiramente conhecidas as tradições judaicas e relidas num contexto cristão. A festa dos tabernáculos mostra a mesma tridimensionalidade de que é característica das grandes festas judaicas, uma festa originalmente tirada da religião natural, torna-se uma festa de recordações históricas, de atos salvíficos de Deus, e a recordação torna-se esperança da ação definitiva. Criação, história e esperança ligam-se mutuamente. Se na festa dos tabernáculos, com o seu sacrifício da água,
se havia implorado a necessária chuva para uma terra ressequida, agora a festa transforma-se imediatamente em recordação da peregrinação de Israel pelo deserto, onde os judeus habitavam em tendas. Danielo cita Rieselfeld. As tendas eram consideradas não apenas recordação da divina proteção no deserto, mas também a antecipada representação da divina Sukkot, na qual habitariam os redimidos no tempo do mundo futuro. Assim estaria ligado ao rito característico do judaísmo tardio da festa dos tabernáculos, um bem definido significado do fim dos tempos. No Novo Testamento encontramos em São Lucas a referência aos tabernáculos eternos dos justos na vida futura. O Senhor foi glorificado. Pedro reconhece que o tempo messiânico irrompeu e que a habitação dos justos naquelas celas que a festa dos tabernáculos representava pertencia aos sinais essenciais do tempo messiânico. A experiência da transfiguração durante a festa dos tabernáculos permitiu a Pedro reconhecer no seu êxtase que agora se tinha efetivado as realidades representadas nos ritos da festa. A cena da transfiguração anuncia a irrupção do tempo messiânico. Da sua descida do monte é que Pedro deverá aprender a entender que o tempo messiânico é, antes de mais nada, tempo da cruz, e que a transfiguração, o tornar-se luz a partir do Senhor e com Ele, inclui o nosso ser queimado pela luz da paixão. A partir dessas relações, ganha também um novo significado a palavra fundamental do prólogo de São João, no qual o evangelista resume o mistério de Jesus. E o Verbo encarnou e ergueu a sua tenda entre nós. Sim, o Senhor armou a tenda do seu corpo no meio de nós, e assim introduziu o tempo messiânico. Sobre esta esteira, São Gregório de Nissa pensou num texto admirável sobre a relação entre a festa dos tabernáculos e a encarnação. Ele diz que a festa dos tabernáculos tinha sido sempre celebrada, mas não realizada, pois a verdadeira festa das tendas ainda não tinha chegado. Mas segundo a palavra do profeta, alusão ao Salmo 118, versículo 27, Deus, o Senhor de todas as coisas, revelou-se a nós para completar a construção da tenda da nossa habitação destruída, a natureza humana. Depois desta visão panorâmica, voltemos à história da transfiguração. Veio então uma nuvem e envolveu-os com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu Filho muito amado, deveis escutá-lo. A nuvem sagrada, a Shekinah, é o sinal da representação do próprio Deus. A nuvem sobre a tenda da revelação mostrava a presença de Deus. Jesus é a tenda sagrada, sobre a qual está a nuvem da presença de Deus, e a partir daí cobre os outros com a sua sombra. Repete-se a cena do batismo de Jesus, na qual o próprio Pai, a partir do interior da nuvem, proclamou Jesus como Filho. Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus a minha complacência. Mas a essa solene proclamação da filiação acrescenta-se agora o imperativo: a ele deveis escutar. Aqui se torna evidente a relação com a subida de Moisés ao Sinai, que vimos no princípio como pano de fundo da história da transfiguração. Moisés tinha recebido sobre o monte a Torá, a palavra de Deus. Agora nos é dito acerca de Jesus: deveis escutá-lo. Gese comentou esta cena de um modo muito preciso. Jesus tornou-se ele mesmo a divina palavra da revelação. Os evangelhos não podem representar isso de um modo mais claro, mais imponente. Jesus é a Torá mesma.
A aparição está assim terminada, o seu sentido mais profundo está resumido nesta palavra. Os discípulos devem descer outra vez com Jesus e aprender sempre, é a Ele que deveis escutar. Se aprendemos a compreender o conteúdo da história da transfiguração, a irrupção e o início do tempo messiânico, podemos então perceber também a palavra obscura que está intercalada, e ele lhe diz: Amém. Eu vos digo que alguns dos que estão aqui presentes não experimentarão a morte, sem terem visto chegar o reino de Deus com todo o seu poder. O que isso quer dizer? Jesus prediz que alguns dos presentes, por ocasião da sua parousia, da definitiva irrupção do reino de Deus, ainda estarão vivos? Ou então o quê? Peste mostrou de modo convincente que a posição dessas palavras logo antes da transfiguração significa claramente a referência a este acontecimento. Aos 3 acompanhantes de Jesus na sua subida ao monte, é prometido que experimentarão a vinda do reino de Deus em poder. Sobre o monte, os 3 veem aparecer a glória de Deus em Jesus. No monte, a nuvem sagrada de Deus cobre-os com a sua sombra. No monte, no diálogo do Jesus transfigurado com a lei e os profetas, eles tomam conhecimento de que a verdadeira festa dos tabernáculos chegou. No monte, eles experimentam que Jesus mesmo é a Torá viva, toda a palavra de Deus. No monte, eles veem o poder do reino que chega em Cristo. Mas precisamente também no encontro assustador com a glória de Deus em Jesus, devem aprender o que São Paulo diz aos discípulos de todos os tempos, na primeira carta aos Coríntios. Anunciamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, o poder e a sabedoria de Deus. Este poder que vem do reino de Deus aparece-lhes em Jesus transfigurado, que fala com as testemunhas do Antigo Testamento sobre a necessidade do seu sofrimento como caminho para a glória. Eles experimentam assim a parousia antecipada. Eles são desta forma lentamente introduzidos em toda a profundidade do mistério de Jesus.